Oi pessoal, eu sou o Davis e sejam muito bem-vindos ao episódio 2 do PLL Week, o meu podcast em 5 episódios, onde eu comento sobre o universo de PLL que completou 15 anos agora em 2025. E no episódio de hoje eu trago a seguinte pergunta: por que que PLL The Perfectionists, lançado em 2019, foi um flop? Bem, para responder essa pergunta, nós temos que entender que essa série não é uma série derivada como Original Sin e Summer School, que estreou em 2022. Essa série ela é um spin-off de PLL, se passando nos moldes da história original. Porém, dessa vez, ao invés da história se passar em Rosewood, ela se passa em Baker Heights. E tem a Sofia Carson, que interpreta a Ava, a Sydney Park, que interpreta a Caitlin, quase esqueci o nome do personagem, e o Eli Brown, que interpreta o Dylan como novo trio de Liars. Inclusive, eu achei muito incrível que eles trouxeram um menino para compor, né, essa geração de Liars. E traz a Janelle Peters, que interpretou a Mona, e a Sasha Pieterse, que interpreta a Allison, de volta para esse grupo de Liars, como se fosse um crossover de PLL, que começou em 2010 e acabou em 2017, e essa nova série de PLL que começou em 2019. Achei isso uma boa ideia? De começo não, porque isso acabou confundindo um pouco a cabeça das pessoas, ao meu ver. Eu assistindo muito tempo depois que a série saiu, eu realmente fiquei meio confuso se era um spin-off ou se era uma série derivada. Mas depois pesquisando, depois fazendo a pesquisa, fazendo o roteiro, indo a fundo, eu descobri que essa série era um spin-off de PLL. O que contribuiu um pouco para a série não ter sido tão boa em audiência, porque as pessoas, de uma certa forma, podem ter se confundido e, como estavam muito apegadas ao final de PLL, que acabou em 2017, e já lançaram outra série em 2019, talvez as pessoas ainda estavam com a série original na cabeça, e isso pode ter sido um motivo que, de uma certa forma, acabou impactando as pessoas, acabou decepcionando também um pouco as pessoas. Outro fato que, pra mim, ao meu ver, fez a série não ser tão boa em audiência foi o fato deles não tratarem a morte do Nolan, que foi o mistério principal da série, à risca. Eu entendo que isso talvez tenha sido um pouco difícil de fazer. Eu entendo que, de uma certa forma, tudo isso tenha sido um pouco complicado, mas eu acho que não entregaram o que precisava. Eu acho que esse mistério de assassinato, tudo, ele não foi tão bem quanto as 7 temporadas anteriores da série original, sabe? Quando eu tava assistindo, eu lembro que eu pensava assim, pô, eles tinham tudo pra fazer isso ser incrível, eles tinham tudo pra fazer esse mistério ser muito bom. E o assassino era uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, era aquele namorado da Caitlyn, então, de algum modo, isso foi algo que me decepcionou, porque eu achei que seria uma pessoa bem mais relevante pra série, pra ser o assassino ou a assassina do Nolan. Outro ponto que me deixou um pouco irritado foi aquela detetive, que ficava um tempão atrás do pessoal, eu não deixava eles em paz em nenhum momento. Então são vários fatores que fizeram a série não ser tão bem recebida pelo público como eles estavam esperando, né? Porque eu vi em uma matéria que eles estavam bem receosos, né? De poder acontecer isso com a série, de tudo isso poder acontecer, mas de alguma forma a série acabou, infelizmente, não sendo bem recebida pelo público, acabou, de uma certa forma, tendo ali os seus baixos índices. Outro fato que fez a série também não ter o número desejado de audiência foi o fato de que no mesmo ano, que foi em 2019, estava tendo o Riverdale ainda na CW. Então, de uma certa forma, era uma série que estava em alta ainda, antes de começar a ser aquele limbo, antes de, né, de deixar de ser uma série boa. Boa que eu digo, seguir o rumo da primeira temporada. Então isso foi mais um fator que acabou fazendo com que essa série não tivesse ali a meta desejada, né? Que não tivesse batido as views desejadas. Então, respondendo a pergunta do episódio, foi um flop porque não seguiu, primeiramente, um bom enredo, não seguiu uma boa história, não seguiu um bom planejamento. Segundo, porque a vinda da Allison e da Mona fez as pessoas se confundirem em relação à série. Pode ter sido por um fato de nostalgia, mas também o fato delas estarem muito tempo na série e não ter tido uma nova geração de Liars completas com 5 pessoas
pode ter feito isso também, de alguma forma, ser um fator que fez com que a série não fosse tão recebida. E também tem o fato de que no mesmo ano, o Riverdale estava sendo lançada e mostrada no mesmo ano. Então, de uma certa forma, isso foi um fator que também fez a série, de uma certa forma, não ter ali o resultado desejado, né? Muito pelo contrário, ser um resultado bem abaixo. E por esse motivo, infelizmente, eles cancelaram The Perfectionists logo depois da sua primeira temporada. Eu fiquei triste porque eu acredito sim que a série foi uma série boa. Eu acredito sim que a série cumpriu os seus requisitos. Mas eu concordo com os críticos, concordo com as opiniões de que a série não teve um bom enredo. Ela não soube pegar esse fato do Nolan ter morrido no primeiro episódio e eles não souberam fomentar isso muito bem pra ser uma coisa que a gente falasse assim, meu Deus, sabe? Que coisa bem pensada. Então, em partes eu concordo com a opinião dos críticos, concordo com a opinião das pessoas e gostaria muito que eles fizessem uma nova temporada, porque isso é uma coisa que isso é uma coisa que eu odeio, sabe? É uma coisa que eu detesto. Quando uma série, por mais baixo que seja o índice de audiência dela, tem muitas coisas que precisa resolver numa temporada e eles cancelam e nunca mais fazem, sabe? Isso pra mim, que sou uma pessoa ansiosa, é algo completamente ruim, porque a gente fica nessa ansiedade, né? E nunca mais vai ter uma nova temporada pra gente ver isso tudo ser resolvido. Então, que fizesse pelo menos mais uma, sabe? Fizesse mais uma ali, também, claro, teve a pandemia em 2020, mas a gente não tinha como saber na época. Fizesse mais uma e deu também, sabe? A gente pega Round 6, por exemplo, foi muito bem na primeira temporada, a série acabou muito bem fechadinha, com tudo muito bem explicado, mas eles quiseram lucrar um pouco mais e fizeram mais 2 temporadas. Mesmo a situação de Outer Banks, podia ter terminado na terceira temporada, mas quiseram lucrar mais e fizeram uma quarta e vão fazer uma quinta. Então, voltando pra PLL, eu gostaria muito que eles fizessem uma segunda temporada. Gostaria muito que eles tivessem resolvido, então, as questões, porque isso é algo muito negativo para qualquer aplicativo de streaming, até pros cinemas, né, que não fazem continuações de filmes. Isso é algo que me deixa um pouco irritado, me deixa um pouco triste, assim, vou falar bem a verdade, me deixa um pouco triste. Mas é isso, infelizmente a série não obteve os índices desejados pela produção e pelos escritores e foi cancelada logo após a sua primeira temporada, o final da sua primeira temporada. Vamos começar então comentando sobre os personagens, porque eu tenho algumas coisas para comentar sobre o trio em si, que é a Ava, a Caitlyn e o Dylan. Bom, a Ava, que é interpretada pela Sofia Carson, primeiro que a Sofia Carson ela tem uma atuação que parece igual, né? Todos os personagens que ela faz, parece que ela nunca coloca emoção em nenhuma dessas personagens. Não estou dizendo que ela é uma atriz ruim, tá? Pelo amor de Deus. Só estou dizendo que ela não coloca muita emoção nas personagens que ela faz. A Ava, eu achei que ela seria aquela riquinha, sabe? Aquela branca padrão riquinha, que tinha tudo o que queria, tudo aos pés dela. Mas foi o contrário. A Caitlyn era a riquinha do trio. E isso achei incrível, sabe? A mãe dela é senadora, a outra mãe também trabalha no governo. E a Caitlyn é rica, milionária, tem tudo que ela quer. E isso eu achei muito perfeito. A Ava, ela tem um pai que rouba dinheiro das pessoas, ela guarda esse dinheiro que o pai roubou para pagar a faculdade dela, ela tem que batalhar muito para conseguir as coisas que ela quer, então eu achei que esse modo deles montarem a personagem, esse modo deles colocarem a personagem nessa situação, é uma história interessante, é uma história que eu gostei de ver. Na série, senti que foi muito bem aproveitada. Ela também tinha toda aquela questão de ser apaixonada pelo Nolan, né? De estar namorando com ele. Sofreu muito quando ele morreu, a morte dele e tal. E também tinha aquele negócio deles terem os segredos, né? Deles ali particulares. Então isso foi mais uma coisa que acabou afetando um pouco ela. Gostei que ela conseguiu o estágio pra Vogue. Gostei que ela conseguiu fazer o desfile dela. Ela foi uma personagem que realmente teve ali um bom desenvolvimento. E gostei, tá? Apesar do que eu falei sobre a atuação da Sofia Carson, eu não achei uma atuação ruim não, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que a Ava, ela é uma personagem que tem muitas camadas, ela é uma personagem que tem ali muitas coisas pra serem discutidas, pra serem comentadas, enfim. E eu acabei gostando. Ela tem muita carga histórica, né? A Ava, ela traz uma carga que ela acaba fazendo tudo não girar sobre ela,
por mais que eu pensei isso no primeiro episódio, depois quando eu fui assistindo os demais, eu fui percebendo o quanto ela é uma personagem que precisa de atenção, precisa de autocuidado e precisava ser muito bem desenvolvida. Então, de uma certa forma, eu gostei que eles trabalharam muito bem a Eva, eu gostei que ela se juntou ao grupo, que eles realmente se provaram como amigos, e gostei também que ela ouviu o conselho da Alicent, né, que ela fala em um episódio que não é bom guardar segredos, que se, dependendo do que ela contasse pro Dylan e pra Caitlyn, se eles realmente fossem amigos dela, eles iam ficar e iam permanecer. Então foi uma amizade que eu gostei muito e gostei muito da Eva, né? Gostei muito de como ela soube lidar com a situação e como ela soube controlar a situação ao mesmo tempo. Depois nós temos a Caitlyn, que foi uma personagem que me impressionou muito, porque eu achei que ela seria uma personagem bem sensal, uma personagem que não agregaria em nada pra história, mas foi o contrário, tá? Como eu falei, a Caitlyn, ela é a ricona do grupo. A mãe dela é senadora, a outra mãe dela trabalha no Senado. O namorado dela foi responsável pela morte do Nolan, o que eu achei que não teve o menor sentido pra série, mas enfim. E ela é uma personagem boa, é uma personagem que eu também gostei muito, gostei bastante. Tem também muito daquele negócio dela ser fragmentada em alguns pontos. Ela também é perseguida pelo Mason, que era o melhor amigo do Nolan, que também tem esse negócio dela querer jogar muito bem as coisas e saber onde se portar. O Nolan chantageava ela pra eles serem o casal perfeito, enquanto ela namorava com esse outro menino aí escondida. Então a Caitlyn, ela foi ganhando espaço durante a série. Ela foi crucial ali em vários momentos para eles descobrirem quem era o assassino do Nolan. Então, de uma certa forma, eu gostei da Caitlyn, pessoal. Gostei bastante, assim, me impressionou muito o modo como ela acabou fazendo as coisas acontecerem. E foi uma personagem legal, foi uma personagem que eu gostei, foi uma personagem que eu consegui ali ter uma identificação com ela. E gostei como ela foi se desenvolvendo, gostei como ela também foi aprendendo a conviver com a Ava e com o Dylan. E gostei também dela no trio, acho que foi uma personagem bem legal, uma personagem que a gente conseguiu ter ali uma troca, eu enquanto espectador e ela enquanto personagem, e consegui entender também tudo que ela fazia e como que ela se portava durante a série. E agora nós vamos para o Dylan, que é a gayzinha do trio, a gay pet do trio. Brincadeira. O Dylan, ele tem um arco muito legal, porque além dele ser meio que usado pelo Nolan para fazer os trabalhos dele, que é um típico de escola dos Estados Unidos ali, né, daquelas redes ali, ele tinha um problema no braço, que ele não podia tocar violino, né, violoncelo. E ele mesmo assim continuou tocando, continuou desafiando as ordens médicas e continuou correndo atrás do sonho dele. E ao mesmo tempo, o Andrew, que era o namorado dele, ficou putaço quando ele descobriu que o Dylan tinha ficado com o Nolan, o que eu não entendi, porque foi só uma vez, então não tinha porquê ele ficar brabo. E acabou, de uma certa forma, se separando do Dylan, e isso acabou meio que afetando muito ele. Tanto que ele, a Eva e a Kate, brigaram por conta disso, né? Porque ele tinha ficado com o Nolan, não tinha contado pra elas. Então, de uma certa forma, foi algo que me deixou bem preocupado e bem receoso deles não voltarem a ser amigos. Mas graças a Deus, eles voltaram. Graças a Deus, eles continuaram ali a se ajudar, né? Pra conseguir descobrir quem tinha feito isso com o Nolan. E gostei, tá? O Dylan foi um personagem que pra mim me impressionou muito. Porque ele tinha aquele negócio de buscar muito a perfeição, de buscar muito ser o melhor em tudo. Ajudou muito a Eva na cena do desfile, que eles estavam presos no esgoto, e depois que eles voltaram pro desfile, ele conseguiu ajudar muito a Eva. Ajudou a Eva e a Caitlyn a evoluírem, assim como ele evoluiu também, seguindo os conselhos da Alicent. Então, assim, gente, de verdade, o Dylan, ele foi um personagem que eu gostei muito. Muito, muito, muito mesmo. Ele foi um personagem que conseguiu evoluir, conseguiu ter a sua redenção, né? Não uma redenção em si, mas conseguiu, de uma certa forma, a bolsa de estudos, conseguiu fazer ali o concurso, tudo. Então é um personagem que eu gostei bastante, tá? E fiquei muito sentido. Outro motivo de eu ficar sentido por não ter outra temporada é por eu não ver como que ele vai ser, né? Agora que ele conseguiu a bolsa de estudos, agora que ele conseguiu tudo. É uma coisa que, de uma certa forma, me afeta. Mas é isso, gente. Gostei bastante do Dylan também. Bastante dele enquanto personagem. E fiquei muito feliz que ele conseguiu evoluir. E conseguiu, de uma certa forma, estar ali com o trio.
Mas é isso, né? Fico bem triste que não teve outra temporada. Consegui responder de uma certa forma esse motivo pelo qual a série foi cancelada. Essa série ela fala muito sobre a perfeição, ela fala muito sobre buscar ser sempre o melhor em tudo. E contrariando a opinião dos críticos, né? Não em partes, mas enfim, contrariando. Gostei que eles trouxeram a Mona e a Alison de volta. Gostei da interação dela com o trio. Foi um ponto muito positivo da série. E fiquei muito triste que a série não teve mais uma temporada, como eu falei, né? Estou sendo repetitivo, mas só pra frisar isso que eu acho muito importante. E é isso, gente. Esse foi o nosso segundo episódio de PLL Week, o meu podcast onde eu falo sobre o universo de PLL e os seus 15 anos. Ó, até me embolei aqui um pouquinho. Gostei muito desse tema, gostei bastante dessa série, por mais que teve ali as suas falhas de roteiro, por mais que não teve ali por mais que não teve a sua audiência desejada. Gostei da série, achei que foi bem importante assistir para trazer esse conteúdo aqui para vocês. E é isso, se algum dia os produtores mudarem de ideia e quiserem fazer uma segunda temporada, eu com certeza estarei assistindo. E se você aí que tá me ouvindo agora assistiu também essa série, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido o que a série quis passar. Mas é isso, né? O que fica é o que foi gravado, o que foi publicado, né, durante os episódios. E me entristece muito que em alguns pontos, como o assassinato do Nolan, por exemplo, eles não conseguiram fazer o que eles estavam desejando. Mas é isso. Foi um flop porque não atendeu o que o público queria, não soube ter uma história boa, não soube de uma certa forma continuar o legado de PLL, já que era um spin-off direto da série. E é isso, gente. Esse foi o nosso segundo episódio. Espero muito que vocês tenham gostado, ok? Um beijo e a gente se vê no próximo podcast.